dia a todos. Vamos dar início ao meeting HTM com a presença do Dr. Johnny Agnes, com o título da palestra Luz Intensa Pulsada. Currículo dele: graduação em fisioterapia, doutorado pela Universidade de Santiago de Compostela, Espanha, especialização em eletroterapia, autor dos livros Eletrotermofototerapia, Eu Sei Eletroterapia e Eletrotermoterapia, um deles já disponível ali na frente para que vocês possam, caso queiram, né, adquiri-lo. Bom dia, doutor Jones. Bom dia. E incluir, né, a participação especial da doutora Ludmila Bonelli, né, fazendo a avaliação da pele pré e pós-procedimento. Muito bem. Bom dia, pessoal. Bom, primeiro agradecer a família HTM aí pela confiança da gente expor aqui um pouquinho sobre luz intensa pulsada. E nós organizamos aqui uma dinâmica, né? Então, por isso que a doutora Ludmila vai nos acompanhar. E na sequência da nossa apresentação, a gente vai colocando aí por que ela está aqui junto, participando da nossa atividade de luz intensa pulsada. Bom, esse é o nosso livro, está com a edição 2016. O que a gente vai falar aqui na sala está incluído nesse livro, a parte de luz pulsada. Temos capítulo de luz pulsada, temos capítulo de LED, que são a parte de luzes que nós temos dentro e ultravioleta também, que em alguns momentos ela pode ser também utilizada. Além de todo o conteúdo aí, radiofrequência, né, eu fui um dos primeiros autores de livro no Brasil a colocar um artigo, um capítulo de radiofrequência no nosso livro desde 2009, e isso também colabora com a riqueza do livro aí. Eletroestimulação, corrente russa e outros tipos de eletroestimulações, microcorrente, que a gente trabalha há mais de 20 anos com microcorrentes em parte de pele, cicatrização, lesões mais complicadas, úlceras. Então é um livro bastante rico, aí, bastante atualizado também, e ele fica à disposição de vocês. A gente está com um valor aqui no evento, eu digo assim, sempre é um valor simbólico pela qualidade e riqueza do livro e tamanho dele, que são mais de 400 páginas. Nós estamos com ele aqui com R$100 em dinheiro, e se quiser pagar no cartão, nós temos uma taxa do cartão, que a operadora cobra, então ele fica 110, tá? Então, se alguém tiver interesse, nós temos ele aqui aqui na entrada da sala, ou nós estamos ali também no stand dos cosméticos da doutora Ludmila Bonelli, certo? Fala nisso, eu estou aqui com um papelzinho, não sei se todos receberam para preencher, esse papelzinho aqui. Se alguém não recebeu, a gente providencia, que para preencher e depois entregar no stand. Vai ter um sorteio lá de produtos, de cosméticos e tal, tá bem? E também a gente aproveita para fazer um convite para vocês, para conhecerem ali o stand, fica bem em frente do stand da HTM, para conhecer ali essa linha nova de cosméticos, que foi lançada há um pouco mais de um ano, e nós já estamos aí com 22 produtos, todos eles registrados na Anvisa, todos com testes dermatológicos. Alguns desses cosméticos ainda com ativos que nós não temos no Brasil, em outras marcas, e a maioria dele com concentrações de ativos maior. Então é um cosmético bastante diferenciado. Nós temos também ali que nós lançamos, a questão de uns 20 dias, mais ou menos, quase um mês, nós lançamos uma manta para criolipólise, né? Então nós temos uma preocupação muito grande com pele. Tudo que a gente vai falar nas aulas, em cursos, seja o assunto que for, nós sempre temos uma preocupação com pele, né? E como a gente trabalha também muito com criolipólise, nós acabamos desenvolvendo uma manta que tem que nos proteger, né? Tem que proteger a pele do nosso paciente de todas as maneiras. Então, o que a gente acaba dizendo é que
Se houver uma lesão durante uma criolipólise, a gente tem que descartar totalmente a culpabilidade da manta, e era essa a nossa preocupação. Então, nós conseguimos fazer um produto bem diferenciado, conseguimos importar o tecido, que é um tecido indicado pelo FDA, e conseguimos também adicionar ali alguns protetores de pele e hidratantes de pele, que vai justificar, então, toda esta proteção que a gente está colocando para vocês. Eu estou, assim, ocupando esse pequeno espaço aqui, para a gente poder fazer essa comunicação, que às vezes é difícil no corredor, é difícil a gente, até quando eu fico ali no estande, a gente poder fazer essa apresentação, tá? Então, a gente está com essa manta aí também, vocês vão encontrar aqui na frente, ali também no estande, além desses cosméticos aí que são bastante interessantes. Bem, se alguém tiver um interesse em manter um contato, aqui tem o meu e-mail, né, particular, eleterapia@gmail.com. Nós temos um site também, que é eletroterapia.com.br, a gente conseguiu esse domínio já há mais de 10 anos, e nesse site também a gente disponibiliza ali a aquisição do livro, tá? E também ali a gente disponibiliza algumas datas de cursos, palestras que a gente está dando. Dentro do possível, a gente faz essa atualização, que às vezes a gente esquece de atualizar e não coloca lá. Muito bem, então vamos começar com o nosso trabalho. O que é interessante a gente observar sempre, eu gosto sempre de chamar a atenção disso, é que toda vez que nós formos trabalhar com um equipamento, nós temos que buscar entender que esse equipamento, ele nada mais é do que um gerador de energia. Qualquer equipamento que nós formos trabalhar, ele gera energia. Então, nós temos algumas energias disponibilizadas por esses equipamentos. O que a gente quer falar com isso? Que a gente, às vezes, está dando uma aula, está dando uma palestra, ou está conversando, e recebe uma pergunta, que eu digo assim, às vezes a pergunta ela é muito ampla, tá? Vamos pegar aqui a parte de luz pulsada, né? Eu posso usar luz pulsada para rejuvenescimento, né? E eu sempre costumo dizer o seguinte, nós temos uma palavra, um termo, que ele está sempre acompanhando nós, especialmente quando está se falando da área da estética, né? Que é a palavra depende. Se a gente se der por conta, a palavra depende, ela vai fazer parte da vida do profissional nos atendimentos, né? Então, eu diria para vocês, respondendo, depende, né? Ué, como depende? Ela tem indicação para um fotorrejuvenescimento, ela tem indicação para uma epilação. Agora, nós temos que saber se o paciente que nós vamos atender está em condições de receber essa energia. Então, foi por isso que eu convidei, né, a doutora Ludmila e a doutora André, que vão fazer parte aqui daqui um pouquinho, porque nós vamos mostrar para vocês uma avaliação de pele, para saber se essa cliente pode receber a luz pulsada. E também o que vai acontecer com essa pele após a aplicação da luz pulsada. Tá certo? Muito bem. Então, assim, nós temos vários tipos de energias, por exemplo, a eletromagnética, né, que é um campo eletromagnético. Aqui também está a radiofrequência fazendo parte dela. Uma energia mecânica, um ultrassom, uma energia térmica, que pode ser uma própria radiofrequência, ou pode ser até uma criolipólise, porque ela vai retirar calor do tecido. Então, isso são energias. Então, veja que nós, profissionais, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que avaliar o nosso cliente, né? Vamos ter que buscar as condições teciduais desse cliente, quais são as deficiências que esse tecido está apresentando, e vamos ter que escolher uma energia para passar para esse cliente, para tentar resolver essa deficiência tecidual. Além de escolher essa energia, nós temos que quantificá-la. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, né? Para evitar, de todas as formas, que o nosso tratamento produza lesões no paciente,
e principalmente buscar resultados, que é o que o paciente nos procurou. Então, esses agentes físicos, né, eles vão ter uma interação física com o meio tecidual, com o meio biológico. Isso é muito interessante a gente acompanhar esse raciocínio. Veja, nós estamos indicando uma energia física mensurável, nós temos que medi-la. E essa energia física, ela vai estimular um tecido, e esse tecido vai responder ao estímulo. E ele responde como? Quimicamente. Né? Se estiver com dor de cabeça, por exemplo, dor nas costas, uma dor muscular, o que a gente faz? Vai lá e toma um analgésico. Né? Tomei o quê? Tomei uma droga química. A droga química, quer dizer, ela já tem a química que vai interferir no processo de dor. Agora nós vamos estimular fisicamente um tecido, e esse tecido vai responder quimicamente. Então, por isso que nós temos muitas vezes analgesia, nós temos um processo de cicatrização, nós temos um processo de retração de colágeno, produção de colágeno. O que é isso aí? Tudo são respostas químicas que foram oriundas de um estímulo físico, tá certo? Muito bem. Então, a partir daí, nós temos que buscar a melhor energia, né? E também quantificar essa energia. Por isso que nós temos esse gráfico, que a gente chama isso aqui alcance terapêutico, tem literatura que fala isso aqui de janela terapêutica, né? O que significa isso aqui? Que um estímulo, especialmente a parte de luzes, né, eles podem gerar efeitos positivos ou podem gerar efeitos negativos. Isso aqui vai depender um pouquinho da nossa interpretação, né? Mas vamos pegar aqui, por exemplo, se nós emitirmos uma dosimetria, né, de uma luz pulsada, por exemplo, e se essa energia for insuficiente, os resultados podem não acontecer. Então, ela tem que ter uma energia suficiente, né? uma energia máxima de produção desse estímulo. Se essa energia começa a ficar excessiva, começa a aumentar demasiadamente essa energia, nós começamos a correr o risco de termos os efeitos negativos. Que seriam aí, se nós pegarmos no pé da letra, seríamos aí as queimaduras, por exemplo. Tá? Mas também, se nós pegarmos uma depilação, uma epilação com uma luz pulsada, o que nós queremos, se nós formos olhar agora com o olho do resultado? Nós queremos um efeito negativo. Nós queremos o quê? Nós queremos uma ação sobre o folículo piloso e nós queremos a destruição dessa bulge, dessa raiz desse pelo. Então, numa visão terapêutica, nós conseguimos. Aconteceu a depilação por um excesso de energia, que levou à necrose do folículo e da sua bulge. Então, por isso que eu disse para você, vai depender do nosso olhar, algumas vezes, para a gente ter essa explicação. Bem, eu gosto muito de colocar a palavra protocolos e tratamentos, isso para todos os processos que a gente usa, né? Seja para uma forma geral, seja específico para uma criolipólise, para uma radiofrequência, como também é para as luzes, né? Que um protocolo, o protocolo, né, ele não se preocupa com as condições da pele. Então nós vamos ver que as máquinas que a gente hoje são disponibilizadas para nós, isso é uma tecnologia muito apurada, isso é um grande benefício. Imagina, nós temos que pegar uma luz e temos que pegar uma caneta, uma calculadora e começar a fazer contas para chegar num valor, né? Para chegar num valor de dosimetria ideal. Isso nós levaríamos aí horas e horas e horas para cada paciente que chegaria para nós. Então, os fabricantes fizeram o quê? Vamos ajudar. Hoje nós temos condições de fazermos essas medições
e colocar elas disponíveis na máquina para o profissional ter uma maior agilidade. E aí o tratamento, ele já envolve uma sequência um pouco mais complexa, né? Que a gente vai falar que um tratamento, ele depende de uma anamnese, de uma consulta. Por isso que a gente está sempre provocando o colega, né, o profissional. Essas chamadas que a gente faz aí de venha fazer avaliação gratuita, isso aí você não está desconsiderando, nós estamos desconsiderando as anormalidades teciduais. Isso, na verdade, vem assim, ó, venha fazer aqui a aplicação. Né? E a gente encontra isso para tudo. Então, nós temos que mudar um pouquinho esse comportamento, porque aí nós vamos começar a buscar esta avaliação mais precisa, vamos identificar o tipo de pele que está chegando para nós e vamos também observar, avaliar as condições dessa pele. Eu acho que isso que é a parte essencial para que a gente possa chegar nos atendimentos mais seguros e mais efetivos. Bom, quando a gente fala de luz, nós temos que falar de estruturas, de células, tecidos, que devem receber essa luz, que devem receber esta energia eletromagnética. Tá? Então, nós temos um conjunto de células diferentes, uma da outra, cada uma com sua propriedade, e a energia que a gente vai emitir para aquela região, ela acaba incidindo sobre diferentes tecidos, diferentes células. Nem todas elas, ou a maioria delas, não precisa daquela energia, e talvez não possa nem receber aquela energia. Tá? Nós temos que direcionar ela para uma célula específica. Então, essas células específicas nós vamos chamar de cromóforos. Né? Todo mundo já ouviu falar nessa palavra e já tem ideia, já sabe o que significa essa palavra. Então, pegando aqui embaixo, que um cromóforo é uma molécula capaz de absorver uma luz específica. Ora, quando a gente fala de uma luz específica, nós estamos falando basicamente do laser. Porque o laser é uma luz específica, tá? Diferente da luz pulsada. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós teremos que buscar uma luz pulsada que chegue mais próxima do laser. Graças a Deus, nós temos hoje tecnologias para isso. Tá? Por isso que a gente está tentando aqui hoje falar um pouquinho sobre a luz pulsada. Bem, então, nós vamos pegar aqui quais são os principais cromóforos que nós temos, né, chamados cromóforos naturais. São basicamente 3, são clássicos. Tá? Então, nós temos aqui a água, o sangue e a melanina. Tá? Então, considerando aqui no sangue, basicamente a oxihemoglobina. Muito bem. Então, a luz que nós vamos, que será emitida do equipamento, ela tem que ter uma preferência para um desses 3 cromóforos, que eles estão distribuídos em diferentes camadas teciduais. Então, como ela tem que ser uma luz específica, ela tem que ser absorvida na sua maior parte por uma dessas 3. Onde tem essa absorção, nós queremos provocar o quê? Uma resposta desse cromóforo. Essa é a lógica da gente usar uma luz, seja laser, seja luz pulsada. Tá? Muito bem. Então, esses cromóforos, né, eles vão, especialmente aqui a melanina, definem os tipos de pele e não definem as condições da pele, a saúde. Isso de uma forma geral, abrangente. Especificamente, sim. Tá? Muito bem. Então, nós temos aí os principais cromóforos, a água, a oxihemoglobina e a melanina, e estão dentro do espectro eletromagnético a luz pulsada,
Esse espectro eletromagnético, ele é diferenciado por uma medida, chamada comprimento de onda, né? E por uma intensidade da luz que será emitida. Então, nós temos que escolher o comprimento de onda e temos que escolher a intensidade da luz, que é a dosimetria, para atingir uma, de preferência, uma desses três cromóforos. Então, nós temos aqui uma situação que todo mundo já ouviu falar, que ela é muito aceita, mas ela não tem uma, que é uma classificação, mas ela não tem um consenso tão fácil, né? Então, muitas vezes a gente fala assim, olha, aqui no Brasil nós temos uma grande miscigenação, uma grande mistura de raça, então aqui tem mais de 30 tipos, né? O Fitzpatrick ele vai até 6. Esse médico aí, ele fez uma classificação até 6 tipos. Por que a gente fala que aqui tem essa dificuldade? Porque é a dificuldade natural de fazer essa diferença. Mas, de qualquer forma, é uma tabela aceita por todo mundo e nos dá uma direção para que a gente possa estabelecer a programação nos nossos equipamentos. Entretanto, o que quer dizer essa classificação de Fitzpatrick? Ela está dizendo o seguinte: quanto de melanina tem a pele dessa paciente? É isso que o Fitzpatrick está falando, né? Quanto de melanina existe nesse tecido? Ele não está perguntando. Então, isso aí podemos dizer que isso aí é quase que podemos falar, isso aí é uma visão quase que fisiológica, constitucional, estrutural. Mas não está dando para nós as condições da pele. Bem, então nós vamos falar, entender que existem luzes, né, que elas tratam. Então, a ideia é essa, que quando a gente for usar uma luz, nós vamos fazer um tratamento, e nesse tratamento elas podem embelezar. Então, sempre que eu digo assim, estética se faz com saúde, né? Que é uma coisa que nós temos que prestar muita atenção em todos os equipamentos. Eu gosto muito assim quando a gente vai falar de procedimentos, por exemplo, para tecido adiposo, né? É uma coisa assim extraordinária hoje na estética, que uma grande parcela dos profissionais que vão mexer com equipamentos para atuar no tecido adiposo, tem muitos profissionais que não têm a mínima ideia do que é tecido adiposo, tá? E estão usando máquinas dos pacientes como se fosse passar uma enceradeira no chão, tá? Sem se preocupar com as condições desse tecido. E assim a gente joga também essa interpretação, esse conceito, na verdade a gente quer estimular as pessoas a procurar, a entender, procurar estudar um pouco mais, para se aprofundar, para que a gente possa ter garantia do tratamento, segurança do tratamento, né? Não é nada mais do que isso, que é uma responsabilidade que a gente tem que ter com o nosso cliente. Bom, então, nós vamos dividir essas luzes pela sua potência, né? Eu faço essa divisão porque eu considero que um laser de alta potência, ele é um laser cirúrgico. Então, logicamente que ele está limitado para alguns procedimentos médicos. Não é qualquer médico que vai mexer nesse laser. Então, na área da estética, ele é um equipamento que só para cirurgia. E aí entram as potências mais baixas, né? Então, nós temos aqui um laser de média potência, ou nós temos uma luz pulsada, que está classificada nessa energia. Nessa energia, as temperaturas teciduais chegam a aproximadamente 60 graus. Quando a energia é muito alta, muito potente, ela passa de 100 graus Celsius, então elas são chamadas de ablativas, né? Por isso que nós vamos ter aqui uma tecnologia cirúrgica, anestésica, procedimentos específicos para um tipo, para um especialista aqui na medicina. Então, nós vamos mexer com esses equipamentos aqui, com essa classificação, porque essas são as temperaturas que eles vão gerar. Ora, o que nós estamos vendo já aqui?
que a energia, né, que uma luz pulsada emite são duas. Não é verdade? Uma energia luminosa, luz, e uma energia térmica. Se não ocorrer esse aquecimento, não tem efeito. Então, o equipamento tem que estar preparado, tem que ter uma potência, né, que ele vai emitir uma luz e que essa luz gerada nessas frações de segundo, ela tem um efeito térmico, ela tem uma parte cumulativa térmica, tá certo? Que é o que nós não temos nos equipamentos de baixa potência. Então, os equipamentos de baixa potência, um LED, um laser de baixa potência, nós não buscamos o aumento da temperatura tecidual, até por sinal ao contrário, nós não queremos esse aquecimento tecidual. Então, aqui sim, aqui nós só temos o efeito da luz, que é um efeito energético, por isso que ela é chamada de fotobioestimulação. Tá certo? Só para a gente fazer assim essa diferenciação dos três tipos de luz que nós temos. Bom, então nós vamos encontrar as diferenças entre laser e luz pulsada, que o laser é uma luz monocromática, ou seja, um equipamento de laser, ele vai ter uma fonte geradora da luz, um aplicador, né? E nesse aplicador somente sai uma cor, somente sai um comprimento de onda. A diferença de uma luz pulsada, que ela é policromática, então ela tem várias cores que saem ao mesmo tempo. Ela tem vários comprimentos de onda ao mesmo tempo, tá certo? E essa é a diferença, assim, principal que a gente tem que diferenciar, tem que analisar entre laser e luz pulsada. Essas luzes, ela está disponibilizada num espectro eletromagnético. Então, esse espectro eletromagnético, ele é tremendamente grande, muito grande. Aqui entra televisão, entra telefone celular, entra raio-x, entra radiofrequência, uma série de rádio, FM, AM, aquela confusão toda. E somente uma coisinha bem pequenininha, somente um espacinho bem pequenininho, ele está para as luzes. Tá? Então, esse pedacinho aqui, nós abrimos ele aqui em cima, e nós vamos ter, então, o espectro eletromagnético das luzes terapêuticas que a gente está falando, tanto o laser, quanto luz pulsada, quanto o LED, eles estão aqui dentro. Tá? Então, eles têm uma medida muito pequena, essa medida deles é em nanômetros, tá? Tem pessoas que falam nanômetros, tudo bem, nós vamos discutir isso aí, mas ela é uma medida muito pequena. E ela começa com 400 nanômetros e ela vai até 1.200 nanômetros para a luz pulsada. A luz pulsada termina em 1.200 nanômetros, tá certo? E ela não começa com 400, ela vai começar com um filtro aqui de 415, 450, dependendo um pouquinho de uma fábrica, de um fabricante do outro, ele tem uma pequena variaçãozinha. Então vejam, em 390 termina o ultravioleta, que de forma nenhuma ele pode ser emitido num equipamento de luz pulsada. Então ele tem que ser filtrado, quer dizer, esse comprimento de onda não pode existir. E acima de 1.200 nanômetros, a luz pulsada perde o seu efeito. Então, os filtros, eles começam, né, que a gente vai encontrar nos equipamentos, a partir de 400, 400 e pouco, e termina em 1.200 nanômetros. Nesse campo de 400 a 1.200, nós temos uma divisão, que é na faixa de 750 nanômetros. Então, de 400 até 750, a luz emitida, ela é visível, nós enxergamos ela, suas cores, tá certo? E ela começa com, se aqui terminou com ultravioleta, então ela começa com o violeta. E ela vai do violeta, vai do azul, vai para o verde, vai para o vermelho, e o vermelho ela termina, e quando ela termina,
nós não enxergamos mais essa luz, que é o ultravioleta. Então, o infravermelho. Então, a partir de 750 nanômetros, tem literatura que fala em 700, né? Não há problema nenhum. A partir de 750, essa luz deixa de ser visível aos nossos olhos, né? Claro que toda a emissão desse campo, desse espectro eletromagnético, os olhos do aplicador e os olhos do paciente têm que estar protegidos. Nós não podemos receber essa incidência. Mas o maior perigo que nós temos na emissão da luz é o campo do infravermelho, né? Porque essa luz não é visualizada pelo nosso olho. E, entretanto, essa luz infravermelho é a luz que é absorvida pela água, tá certo? Ela tem um carinho especial pela água, ela tem uma especialização pela água. Como o nosso globo ocular, nosso olho, quase que 90% dele é água, imagina a gente absorvendo essa energia num olho desprotegido. Por isso que o paciente, quando vai receber um tratamento com essas luzes, ele vai ter um óculos que é aquela casquinha de ovo, né? Que é uma que é para não adianta colocar um óculos desse tamanho nele, que a gente vai precisar irradiar o rosto do paciente. Então tem que ter aquela casquinha de ovo, que aquilo ali não passa nada de radiação por aquilo ali. Nós temos que proteger ao máximo esse olho do paciente. Muito bem. Então, a luz pulsada, como nós já vimos, ao contrário do laser, né, monocromático, policromático, os fótons da luz intensa são incoerentes, ou seja, cada um tem um comprimento de onda, tem vários comprimentos de onda, várias cores, e eles não seguem uma trajetória pré-definida. Então, eles têm um feixe sem foco. Então, sempre que a gente for aplicar uma luz pulsada, o filtro, né, a lâmpada, ela tem que estar sempre junto à pele do paciente. Eu não posso aplicar ela 1 centímetro de distância ou meio centímetro. Eu tenho que unir o aplicador, porque ela tem uma dispersão muito grande. E a IPL pode ter como alvo vários cromóforos, é lógico. Por isso que não tem um cromóforo definido. Só que a gente não pode emitir uma luz com a mesma intensidade para todos os cromóforos que serão atingidos. Não pode. Então, nós vamos fracionar, nós vamos diminuir esse leque de emissão, que são os famosos filtros que nós vamos utilizar. Então, a fototermólise seletiva, que a gente acaba repetindo ela, porque nós estamos agora fracionando, nós estamos filtrando essa luz pulsada, deixando ela mais próxima do laser, né? É a capacidade que nós temos de aquecer e destruir um objetivo específico sem danificar os tecidos próximos. Quer dizer, a luz pulsada que a gente vai utilizar tem que fazer isso. Nós temos que, por isso que ela tem que se aproximar ao máximo do laser, né? Então, muitas vezes a gente vai olhar um aparelho, uma luz pulsada, e a gente observa lá, né? Olha, esse filtro, a gente vai ver daqui um pouquinho, esse filtro é para depilação, esse filtro é para mancha, esse filtro é para ruga, rejuvenescimento, assim por diante. Bem, então, o que nós precisamos para organizar nesse equipamento? Determinar um comprimento de onda, adequado para que essa maioria, para que a energia luminosa seja absorvida pelo cromóforo escolhido, ou pelo menos minimizado nos outros cromóforos, né, no caso da luz pulsada, que tem uma duração do pulso, que ele é medido em milissegundos, essa duração do pulso. Essa duração do pulso tem que proporcionar, por isso que o pulso ele vem fragmentado, ele vem subdividido, nós temos que considerar o tempo de resfriamento, né, para não gerar um acúmulo energético muito grande, e ainda nós temos aqui que escolher o nível de energia, ou seja, a dosimetria, que ela é medida em joules. Isso é chamado, então, de fluência no equipamento. Então, veja que não são
não é muita coisa que a gente tem que organizar na máquina, de uma forma assim de selecionar parâmetros. Tá? Muito bem. Então, as principais indicações que nós temos vai depender dessa fototermólise, que eu continuo aqui insistindo a fototermólise, porque é o que a gente acaba usando nas aplicações para uma luz pulsada, como se fosse um laser, porque nós estamos objetivando, nós estamos direcionando ela para um alvo específico. Tá? Quem vai trabalhar, por exemplo, um fotorrejuvenescimento, nós não estamos trabalhando com mancha, não quero retirar a mancha. Eu quero fazer uma retração da pele e eu quero estimular um novo colágeno. Se eu vou fazer uma fotodepilação, eu estou preocupado com o pelo, não estou preocupado com a ruga. Mas muitas vezes o que a gente enxerga nesses equipamentos? Uma retração do tecido, né? Que é uma resposta secundária de uma luz pulsada. Então nós vamos ter o termo fototermólise seletiva. Foto significa luz, termo, calor, lise, destruição, e seletiva, absorção dos cromóforos. Qual é o cromóforo principal que nós queremos atingir? Muitas vezes ele pega, né, um pouquinho dos outros e nós temos esses efeitos secundários. Então, nós vamos ter aqui no nosso tecido cutâneo algumas alterações que vão aparecer nele, cada um numa preferência, numa camada micrométrica e milimétrica. Então, vamos ter as melanoses, as manchas, vamos ter o rejuvenescimento, vamos ter a telangiectasia, vamos ter acne, vamos ter pelos. Né? Então, eles estão distribuídos nessas regiões, na epiderme, na derme, a parte papilar, a porção reticular, nós temos o tecido écrino, nós temos um apócrino, quer dizer, nós temos diferentes áreas, diferentes profundidades onde esses tecidos, onde esses cromóforos estão estabelecidos. E aí nós vamos ter, né, aonde que eles ficam. Quer dizer, quando nós vamos olhar um paciente, nós vamos avaliar um paciente, nós vamos enxergar ou uma ou várias situações que nós temos que agora escolher a nossa lâmpada, o nosso filtro, para produzir a nossa, o nosso efeito terapêutico. Tá? Então, a melanose, por exemplo, essa manchinha aqui, né, um rejuvenescimento, a telangiectasia, a acne, os pelos. Então, nós vamos definir onde é que estão essas lesões, como é que elas se apresentam e o que a gente pode ter de condições na nossa máquina para que a gente possa tratar da melhor forma possível. Muito bem. Então, a nossa medida da energia, ela é medida em joules, é a fluência, tá certo? Esta fluência, na maioria das máquinas, elas vão até 50 joules por centímetro quadrado, e, em média, né, essa energia varia entre 28 e 32 joules. Então, veja que mesmo as máquinas disponibilizando energias maiores, nós não usamos o total dessa energia. Então, elas sempre vão estar aqui entre 30, 28, 26, que é uma energia que, para quem está inexperiente no tratamento da luz pulsada, é sempre recomendável que a gente diminua essa energia. Eu sempre digo assim, é preferível nós perdermos um tratamento hoje, uma aplicação hoje, não ter resultado com ela, do que a gente produzir um dano tecidual no paciente. Tá? Então, muitas vezes a gente pode, numa primeira aplicação, trabalhar com uma energia menor. Se está em dúvida do fit espético do paciente, está em dúvida do dano tecidual que a gente vai tentar corrigir, a gente trabalha com uma energia sempre menor, até mesmo daquela estabelecida pelo equipamento, que a gente pode baixar essa energia no equipamento, a energia proposta. Porque a energia do equipamento é uma média, né? Uma média de vários estudos sobre luz pulsada, tal comprimento de onda, tal filtro, que vai determinar uma média. Então, o fabricante vai colocar esse valor médio, né? Que pode ser ideal para o nosso paciente ou pode ser excessivo. Vai depender das condições do tecido que a gente está recebendo.
Então, se a gente está ainda iniciando ou já tem essas experiências, a gente acaba trabalhando com uma energia menor, que é para garantir, olha, eu prefiro até não ter resultado que a gente está esperando, mas pelo menos queimar essa criatura aqui eu não vou, né? Que é um problema sério quando tem essas lesões. Então, nós temos aí uma gama de equipamentos de luz pulsar, alguns mais específicos, outros mais claros para nós, outros com mais opções que a gente pode regular, o tempo de resfriamento, né? Quantos pulsos por segundo a gente está querendo ejetar. O somatório dos pulsos por segundo vai dar a fluência, vai dar essa energia pré-determinada pelo equipamento. Bom, essas ponteiras das máquinas, elas têm que ser resfriadas, né? Se a temperatura no tecido vai passar dos 60 graus, em média, essa ponteira tem que ser resfriada. Então, tem duas formas das máquinas resfriarem, ou água ou ar. Tá? Então, quando ela é resfriada com água, nós vamos ver que a ponteira, o filtro lá, ele está gelado, né? Alguns até uma películazinha de gelo ele acaba criando. E os outros, eles têm um resfriamento a ar, vai ficar um ventiladorzinho soprando lá na ponteira. Em média, né, geralmente, os equipamentos com resfriamento a água são equipamentos um pouco mais potentes, ele tem um pouco mais, ele consegue liberar um pouco mais de energia àquela lâmpada, tá certo? Do que os equipamentos refrigerados a ar. Isso é uma média, nem sempre isso acontece. Se a absorção da melanina pelo melanossomo da camada basal causa liberação de calor na epiderme, com consequente dano térmico, isso é uma coisa que nós temos que cuidar. Né? Evitar de todas as formas uma lesão na epiderme. Se quem está acostumado aqui, por exemplo, só para a gente pegar um ganchinho, quem está acostumado aí com criofrequência, né? Aquele gelo da criofrequência é para proteger a epiderme, porque aquela radiofrequência ela tem uma potência, uma energia bem maior do que uma radiofrequência sem esse resfriamento. Ela gera um aquecimento tecidual muito maior. E aquele aquecimento tecidual gerado pela máquina muito maior, ele vai produzir um dano na epiderme. Ele praticamente destrói o colágeno da epiderme. Então, isso também pode acontecer com uma luz pulsada. Esse dano pode resultar em bolhas, despigmentação ou formação de cicatrizes, sendo sempre mais comum nas peles glicadas. É por isso que a gente trouxe, né? A gente vai somar aqui a nossa aplicação, a avaliação desta pele. O que é uma pele glicada? Quer dizer, isso aí nós temos que diariamente mexendo aí com pacientes, né, trabalhando com pacientes, e é uma constante nós encontrarmos as peles glicadas, ou seja, são peles que já têm um dano sério do seu colágeno, e ele não vai suportar a energia térmica no equipamento, inclusive de uma criolipólise, né? Eu vou estar sempre fazendo gancho aqui, né? Uma criolipólise eu tenho que olhar a pele do paciente também. Então, às vezes, chega o paciente lá com uma gordurinha no flanco, uma gordurinha no abdômen, né? E o profissional não avalia a pele do paciente, não olha para o rosto do paciente, porque a pele glicada no rosto, ela está dizendo que o corpo do paciente também está glicado. A glicação não é só no rosto, é porque o rosto pega o sol, pega o ultravioleta, então ele se manifesta muito mais. Então, uma pele glicada, numa situação dessas, é uma pele que vai correr um grande risco, no mínimo uma mancha, né? Onde nós podemos ter aqui a despigmentação. Tá certo? Bem, então isso a gente vai avaliar aqui depois, aí com a ajuda da... Então, nós temos aqui a tecnologia, né? Que é um gerador de energia, isso está dentro da máquina, está aqui dentro, esse gerador de energia. Normalmente, se a máquina ela tem um sistema de resfriamento, ela tem condições de gerar uma energia maior, uma potência maior, né? A qualidade da lâmpada também é interessante. A lâmpada de xenon são as lâmpadas
hoje mais qualificadas para fazer uma luz pulsada, né? E o filtro de safira, né? Isso aqui são condições hoje extremamente necessárias na máquina para dar a qualificação dessa máquina, né? Muito bem, e ali nós vamos ter a emissão de uma luz policromática. Bom, o que nós precisamos ter na máquina? A máquina, ela precisa de filtros, certo? Não vamos encontrar, a não ser que a máquina tenha uma indicação quase que única. Ela já vem com um filtro embutido, um aplicador único ali, que ele vai ter só uma indicação para essa máquina. Mas nós vamos encontrar, então, hoje a maioria das máquinas, elas vêm com um suporte, onde nós podemos trocar os filtros. Ela vem uma caixinha com vários filtros, onde nós vamos selecionar. O que é o filtro, na verdade? A lâmpada, ela vai gerar um grande comprimento de onda, né? A partir de 400 até 1.200 nanômetros. Uma lâmpada, quando ela der um disparo, ela sai todo esse flash, todo esse comprimento de onda. Então, logicamente, que ela pegaria todos os cromóforos com a mesma energia. Então, imagina, eu quero fazer uma fotodepilação e eu pegaria o vaso, eu pegaria o colágeno com a mesma energia. A gente produziria um dano tecidual generalizado nesta pele, né? Então, nós vamos fazer o que o fabricante vai fazer? Olha, nós vamos começar a cortar. Alguns comprimentos de onda não podem passar. E isso são, então, feitos por quem? Pelos filtros, tá? Então, aqui não tem filtro, todos eles passam, ó, de 400 a 1.200, e aqui foi colocado um filtro, e esse filtro, ele está dizendo, olha, filtro, por exemplo, 550, está lá o número do filtro, é 500 nanômetros. Significa o quê? Que de 550 para baixo não passa nada, tá? Então, aqueles cromóforos de 550 para baixo não são atingidos. Isso é o filtro, tá certo? Então, o equipamento vai disponibilizar 3, 4, 5, 6, tem aparelho que chegou a oferecer até 9 filtros diferentes, que ele vai cortando, ele vai fracionando, olha, vamos deixando ele bem pontual para uma indicação mais absoluta, mais próxima do laser. É isso que está dizendo o filtro. Muito bem. Esses filtros, eles vão entrar na janela óptica. Talvez aqui é a parte mais complicada de entender uma luz pulsada. A gente vai tentar passar no próximo slide aí, tentar mostrar para vocês o que a gente vai observar nessa situação, tá? Que são os tecidos, onde é que estão os cromóforos, né? Onde é que eles estão localizados e quais são os seus picos, ou seja, a maior absorção daquele cromóforo. Vamos lá. Beleza. Então, aqui está o aplicador que a gente está falando, que é o aplicador dessa máquina. Está vendo? Aqui está o filtro. A gente pega ele, retira e vai trocando o filtro que a gente está indicado para a sua ação. Tá? Então, de 400 a 900 nanômetros, somente algumas biomoléculas pigmentadas absorvem essa luz. Por exemplo, melanina e sangue. Tá certo? Então, se eu quiser trabalhar, se eu quiser atingir melanina e sangue, eu tenho que ter um comprimento de onda variando de 400 a 900. É neste comprimento de onda, permitindo discreto aquecimento da pele, que tratamos uma variedade de lesões dermatológicas e epilação. Inclusive pelo branco. A gente vai mostrar para vocês depois, bem rapidinho ali, como é que a gente consegue trabalhar pelo branco, dando uma enganada nele, na verdade, né? Nós não temos o branco do pelo não é um cromóforo, não tem como pegar ele. É uma melanina despigmentada, na verdade, né? É um tecido despigmentado. Então, não tem como pegar. Então, tem um truque para a gente poder pegar ele. E o truque é utilizar o sangue.
Acima de 1000 nanômetros, o principal cromóforo é a absorção da água. Então, se eu vou fazer um fotorrejuvenescimento, eu tenho que ter um filtro que esteja próximo de 1000 nanômetros. Lembrando que vai até 1200. Né? Então, por isso que a IPL vai até 1200 nanômetros. Então, aqui tem umas coisinhas bem resumidas que a gente vai falar aqui para vocês, já falando dos cromóforos. O pico de absorção da hemoglobina, por isso que tem aquele mapeamento ali, está entre 530 e 660. Então, se eu vou querer trabalhar sangue e hemoglobina, eu tenho que pegar uma dessas duas medidas aqui, ó, porque aqui eu estou sendo específico para ela. Então, esse é o pico de absorção, é o pico de efetividade quando eu quero hemoglobina, certo? Comprimentos de onda abaixo de 800 consegue atingir a melanina da pele. Então, abaixo de 800 eu consigo pegar a melanina da epiderme, tá certo? Então, veja, se eu estou fazendo... Essa é a situação. Se eu vou fazer uma melanose, onde é que ela está? Na epiderme. Tá? Então, tem que ter um comprimento de onda que chegue nessa pigmentação. Acima de 800, não consegue atingir tão bem a melanina da epiderme. Ele passa pela epiderme, mas consegue atingir a derme. Tá certo? Por isso, é muito útil o seu uso na depilação de peles mais escuras. Por isso que é interessante o fototipo nessa situação. O fototipo está nos dando quanto de melanina tem na pele. Não está dizendo as condições da pele, né? Mas está nos dando uma direção para o comprimento de onda. O pico de absorção da água está próximo de 1100. Já falamos que vai até 1200, então esse filtro ele tem que passar, por exemplo, de 6. Quando fala assim um filtro 650, é porque ele vai de 650 a 1200. Quando ele fala um filtro 750, ele vai ser um filtro de 750 até 1200. O 750, a todo valor para baixo, ele é filtrado. Para cima, não. Para cima é o que sai. De todos os filtros. O colágeno existente na derme pode ser estimulado a se replicar pelo aquecimento direto da água da derme. A derme é representada por 65% da água, então nós temos que ter comprimentos de onda acima de 800. Tá certo? Então veja, isso aí o fabricante está nos dando de bandeja, porque ele colocou a programação no aparelho. Ele nos deu o comprimento de onda. Não precisa você fazer cálculo, ficar buscando esses valores, é só apertar o botão, ele já está, isso aí está tudo caracterizado na própria máquina. Tá? Na maioria das máquinas. Bem, então esse aqui é o gráfico danado que a gente às vezes tem que interpretar ele. Só que essa interpretação, ela é individual. É individual. Então vai ter uma diferença, por exemplo, está falando, ó, qual é o feedback 3 e 4, qual é a diferença dos dois? É muito difícil. Então a gente vai ter que ir olhando a constituição tecidual desse paciente, né? E nós vamos ver. Então, esse vermelho aqui, ó, isso aqui é o cromóforo água, tá certo? Então, veja, ele vai se limitar aqui em 1064 nanômetros, tá certo? Então, 1064, eles arredondam aqui para 1100, onde vai entrar o pico da energia. Então, se eu quero pegar o cromóforo água, se eu quero fazer uma retração de colágeno, quero fazer uma estimulação de um novo colágeno também, eu tenho que, da derme, né? Da derme, veja que a epiderme, ela pega mais embaixo. Então, se eu quero trabalhar derme, eu tenho que buscar um filtro maior, um número que vá a um número maior. Então, eu vou pegar esta situação aqui, ó. Aqui está o pico de absorção. Tá? Depois nós temos a melanina, que é o azul. Então, veja, nós temos um grande valor de melanina, tá certo? Só que o que acontece? Ele também pega o sangue. Então, se eu quero privar, eu quero atingir a melanina e não quero atingir o vaso sanguíneo,
eu não pegaria esse pico aqui, porque esse pico aqui eu estou pegando o vaso sanguíneo. Por isso que o filtro vê isso. O sangue, esse aqui, ó, porque são duas hemoglobinas, tá? Mas eles estão muito parelhinhos aqui, então aqui nós chamamos a hemoglobina como sangue, esses dois aqui. O azul, a melanina, e o vermelho, a água. Então veja que a água, né, comprimentos de onda muito baixos não pegam a água. Não tem como pegar água, então não tem como fazer rejuvenescimento, colocar lá um filtro. Isso que a gente quer dizer é o seguinte: se eu colocar um filtro ali, por exemplo, de 450 nanômetros, ele é para rejuvenescer, eu até consigo uma resposta, mas só que nós vamos ter uma agressão grande aos vasos sanguíneos, porque ele vai pegar aqui em cima. E a água está aqui embaixo, o pico de absorção dela, tem pouca absorção. Então, logicamente que isso tem que ser uma avaliação, e aí nós vamos ter que cair, né, só até aqui, que é onde vai 1.200, esse nosso quadro. A gente tem um outro quadro que dá para passar aqui um pouquinho adiante, que é esse aqui em cima. Esse aqui eu acho que ele esclarece um pouquinho mais o que a gente está falando. Tá? O que está dizendo aqui? Aqui está dividindo, né, a deoxiemoglobina e a oxiemoglobina, então está dividindo o sangue. Está dizendo o quê? Que o coeficiente de absorção dos vários cromófilos. Então, quais são os vários cromófilos? Vamos deixar junto aqui, chamar isso aqui de sangue, né? Depois melanina e água. Então, nós temos aqui a absorção, coeficiente de absorção, e nós temos a penetração. Então, se nós falamos antes, olha como a oxiemoglobina, ou como o sangue, tem um grande pico, e como a melanina tem um grande pico. Né? E a água é bem baixinho. Lembra lá embaixo do gráfico? A água lá embaixo, começando, né? 450. Então aqui ela tem um índice de absorção muito pouco. Quer dizer, se eu vou tratar um tecido que eu quero pegar água, que é a pele, a derme, por exemplo, que é o principal alvo nosso para fazer uma retração decolar, para fazer um fotorrejuvenescimento, não adianta colocar um filtro baixo. Tá certo? Então, nós estamos vendo aqui, ó. Nós começamos a aumentar o tamanho do filtro e começa o quê? A diminuir a absorção do sangue. Ó, começa a diminuir a absorção do sangue, começa a diminuir a absorção da melanina, mas começa a aumentar a absorção da água. Que interessante isso. Certo? Então, logicamente que o fabricante tem acesso a isso aí, com certeza ele tem. E ele foi fazendo os filtros, porque quando a gente vai ligar o equipamento, ele vai perguntar qual é o fototipo da pessoa, né? Qual é a espessura do pelo, por exemplo. Tem várias perguntas específicas para cada situação de tratamento. Ele deve estar considerando esses níveis, esse coeficiente de absorção e a penetração. Por isso que se fala sempre, né? Se nós vamos pegar essa sequência aqui, que a penetração da luz, profundidade, ela é maior quanto maior for o comprimento de onda. Então, comprimento de onda pequeno, pouquíssima absorção. Por que tem pouca absorção? Não chega nem na epiderme, ela é 100 micras de epiderme. Tá? Então, uma epiderme tem o que lá? Um pouquinho menos de 1 milímetro, ela chega a 10% da epiderme, tá certo? Então, não vai funcionar para a gente fazer aqui uma fotorrejuvenescimento, não tem como, não consegue atingir aquele tecido. Então, quanto maior vai ficando o comprimento de onda, mais profundo vai sendo a penetração dessa luz. E aí nós vamos jogando com a situação do tecido. Qual é a densidade de melanina, qual é o fototipo do indivíduo, se o pelo é grosso, é fino, é escuro, é claro. Por quê? Porque ele tem que ser jogado dentro desse coeficiente de absorção e dentro da sua penetração tecidual. Tá bom? Então veja que a coisa não é tão simples como a gente possa às vezes pensar,
né? Ah, eu vou comprar uma luz pulsada, é uma barbada, aperta o botão aqui. Não, examine o teu paciente, veja bem. Por isso que o fototipo, às vezes, ele nos engana um pouquinho. Nessas situações que a gente está em dúvida, e vamos estar em dúvida, né? A gente não tem dúvida, na verdade, é fototipo 5 e 6, ali a gente não tem dúvida. Mas fototipo 2, fototipo 3, fototipo 4 é muito complicado. E aí, quando nós temos essa complicação, nós caímos mais ou menos aqui, ó. Tá? Então, se nós tivermos um filtro que, às vezes o filtro ele é aqui, é esse, não tem outro filtro. Só tem 2, 3, 4 filtros. O que eu tenho que cuidar além disso aí tudo? É quanto de energia a máquina vai liberar, que são os joules por centímetro ao quadrado, tá certo? Que é a fluência. Então, só assim para a gente, porque depois vai ter a prática aqui, o pessoal vai mostrar a máquina, vocês vão chegar perto, vão olhar, só assim para dar um pouquinho do painel da máquina, o que ela oferece. Ele vai disponibilizar o que essa máquina tem condições de tratar. É isso que ele está dizendo para nós. O que eu posso fazer com essa máquina? Uma epilação, um rejuvenescimento, um tratamento para acne, né? Se é acne, o que eu tenho que usar? Uma luz bem superficial. Então, quando eu apertar a acne, não pode ter um filtro de 750, de 800, não, tem que ser um filtro lá de 420, 430. Tá? A terapia vascular, remoção de rugas, fotorrejuvenescimento, e remoção de manchas. Então, está dizendo que mancha é, né? A gente trabalha basicamente com segurança as melanoses. Bem, se eu escolhi lá epilação, né, a máquina ainda é caridosa com a gente, pergunta, é homem ou é mulher? Está considerando que provavelmente o pelo grosso do homem é maior que o pelo grosso da mulher. Né? Então, a medição que a máquina determinou isso aí, quer dizer, o fabricante conseguiu facilitar isso aí para nós. O fototipo vai do 1 até o 5. Tá? A densidade dos fios, escasso, médio, denso. Espessura do fio, fino, médio, grosso. Quer dizer, essa avaliação vai competir agora a nós. Nós vamos ter que saber a diferença de um pelo fino, de um pelo médio, pelo grosso. Não tem máquina para a gente definir isso. É o olho. É o olho que vai dizer isso aí. Talvez o toque que vai fazer esse comparativo. E ali nós vamos escolher. Vai apertando, aperta esse botão, aperta esse, e no final a máquina assim, aqui dá aquele slide que eu mostrei antes. 32 joules, tal filtro que você vai usar. Porque essas informações ela conferiu com o quê? Coeficiente de absorção e profundidade de ação. Tá certo? Mas não nos disse se a pele está boa ou não está boa. Isso a máquina não pergunta. Nenhuma máquina pergunta isso. Bom, aqui eu vou passar um pouquinho mais adiante, que é só os efeitos da ação térmica, até chegar num estímulo para fazer a neocolagenose, né? Como também nós temos as situações, aqui só uma foto assim de tratamento, fotorrejuvenescimento, mas uma coisa que a gente tem que deixar assim, bem claro para vocês, é que luz pulsada, radiofrequência, é comum, assim, estar dando uma aula, o pessoal fala, professor, quantas aplicações eu faço de radiofrequência ou luz pulsada, ou seja lá, né? Quanto tempo de intervalo uma da outra? Então, eu sempre digo o seguinte, gente, tem que acompanhar a evolução da pele da paciente. Agora, tem uma coisa muito importante. Esses tratamentos de rejuvenescimento facial, especialmente, de pele, não vamos deixar ele exclusivo para a máquina. As pessoas pegam, posso fazer então 10 radiofrequência, mas não vai fazer mais nada com essa paciente? Não vai fazer um tratamento com essa paciente, não vai usar um cosmético nessa paciente, não vai modificar a alimentação dessa paciente, não vai vender para ela um protetor solar, vai deixar tudo para a coitada da radiofrequência? Né? Assim também é para a luz pulsada. Quer dizer, todo o tratamento que eu estou fazendo hoje na área da estética com a máquina, eu preciso acompanhar esse tratamento com cosmético e com alimentação. Isso é um tripé que a gente não consegue sair hoje dentro da clínica. Não deixa o tratamento exclusivamente para a máquina nessas situações. Agora, se for uma mancha, tudo bem, aplicou a segunda aplicação, aquela melanose desapareceu. Em poucos dias ela desaparece, às vezes não precisa nem fazer a segunda aplicação.
Mas e por que apareceu essa mancha? Por que apareceu essa melanose? Não vamos prevenir? Não vamos agora colocar as pacientes no tratamento? Claro que vamos. Então, sempre temos um atendimento, sempre temos um tratamento que ele não dificilmente ele ser um tratamento assim, exclusivamente da máquina que nós estamos usando. A máquina é um acessório que nós temos, né, que vai nos ajudar. Até no Jectazinho, então, vejo que nós temos a questão dos microvasos. Aonde é que eles estão localizados? Né? Bem superficial. Bem superficial. Então, a máquina fez essa medida. Tem que pegar a hemoglobina, a oxihemoglobina, sangue, e aonde que ela está? Superficial. Então, ela mediu, né? E ela nos dá um indicativo do comprimento de onda que ela vai trabalhar. Agora, a energia, nós temos que ver se é uma energia, os joules, se aquilo vai ser necessário, se vai ser de mais ou vai ser de menos. Aí nós temos que ver hoje, praticamente tudo está tabelado, porque se tem os coeficientes, mas tem que analisar as condições dessa pele. Se é uma pele que estiver danificada, eu recomendo reduzir a energia da primeira aplicação, né? Porque ela está dando só, dizendo, olha, é microvaso e ele está na epiderme. É isso que ela está falando. Não está dizendo se essa epiderme está saudável ou não. Então, em função disso, a gente reduz a energia da máquina, tá? Então, as melanoses, diferente do melasma, a gente não costuma trabalhar a melasma, já está numa profundidade maior, bem difícil de mexer com ele. Melanose é tranquilo. Na questão do pelo, né? Então, a nossa energia tem que chegar aqui embaixo, tá certo? Então, esse é o nosso alvo, a papila, né? Tem que chegar aqui a energia. Então, veja, o pelo, ele é a via, ele pega essa luz e leva essa energia aqui para baixo. Por isso que tem as fases, né? A fase anágena, que é a fase, porque é aqui que ele está colabado, está ainda aderido à papila. Então, essa energia tem que chegar aqui e fazer essa destruição tecidual. A partir daqui, esse pelo não se desenvolve mais. Então, nós temos diferentes profundidades de pelo, diferentes regiões do corpo, esses pelos estão, por isso que dependendo da região do corpo, tem um comprimento de onda também diferente, porque ele tem que ver o que? Melanina e profundidade. Então, se você coloca lá um pelo grosso, pelo não sei o que, tal região, a máquina vai te dando, ó, tem que ser o filtro tal, porque esse permite que essa energia chegue aqui embaixo. Agora, se o pelo é lá, do lábio superior, do buço, olha, esse é um pelo que na mulher não é um pelo, geralmente não é um pelo grosso, pode estar um pelo um pouco mais grosso ou não, mas a profundidade dele sempre é pequena. Então não precisa ser o quê? Uma energia que tenha profundidade muito grande. Então a máquina vai te dando esses parâmetros aqui. Tá? Bem, deixa eu passar aqui um pouquinho mais rápido. Isso aqui são os efeitos que a gente vai observar após a aplicação, que nós queremos a carbonização do pelo, é isso que nós estamos querendo, no caso do pelo. Tá? Para o pelo branco, é fazer a remoção desse pelo mecanicamente, então aí remover ele com cera, de preferência uma cera fria, para não agredir a pele com o calor. Dizem que dói um pouco, eu não sei, nunca fiz. Mas o que aconteceu? Quando esse pelo é puxado, ele é extraído, se quiser fazer isso com pinça também pode fazer, uma extração mecânica, né? Ou se tiver uma outra forma de fazer tracionamento mecânico. O interessante é que quando esse pelo é puxado, ele causa um trauma, porque esse pelo está aderido, falando da fase anágena, né? Nós temos um músculo eretor do pelo. Então, quando esse pelo é tracionado, ele faz uma lesão vascular no folículo. E aí, por isso que nós entramos, então, com uma luz pulsada de baixa profundidade, que pega a melanina. Lembra que o sangue, o pico dele está lá em cima? Então, nós vamos ter o quê? Comprimento de onda, 450, 470, 480, 500 nanômetros. Por quê? Tem pouca absorção, porque ele entrou pelo sangue, quer dizer, o sangue foi o cromóforo que nós levamos. Então, esse sangue vai ser aquecido, esse sangue vai chegar a uma temperatura muito grande, até chegar lá na bulge, lá embaixo, e lá ele faz a necrose. Então, por isso nós falamos, tá?
Então, em média, aqui o filtro próximo de 470, e nós queremos essa coagulação da matriz da papila do pelo, e é assim que se trabalha com pelo branco, tá certo? Quer dizer, nós enganamos a situação, vai doer um pouquinho, tem que fazer a extração mecânica, mas é o sangue agora que vai chegar, que vai levar essa energia lá para baixo. Muito bem, então, o que nós podemos encontrar? São os problemas que uma luz, uma energia em demasia pode ocorrer, que são as queimaduras, mas além da queimadura, a aplicação errada, né? Não se deixa essas falhas aqui, ó. Por isso que a sobreposição, eu fiz uma aplicação, por exemplo, aqui, a próxima aplicação ela tem que pegar pelo menos 5 ou 10% desta parte aqui, ó, a lâmpada, porque não pode ter essa falha aqui, ó. Isso aqui é erro de aplicação, isso aqui é erro de aplicação, além da dose excessiva, tá? São dois erros, dose excessiva e erro de aplicação. Por isso que sempre é bom trabalhar em áreas, não é fazer assim, separa uma área pequena, olha, aqui dá para fazer 10 ponteiras, uma do ladinho, fechar as 10, beleza. Não existe sobreposição. Às vezes você chega lá, a pessoa faz assim, ó, pã e pã. Ah, não, é para fechar. Lembra, se você precisar de 32 joules aqui, eu não posso colocar mais 32 joules em cima. Então, isso que a gente tinha para mostrar para vocês, teoricamente. Continuando aqui algumas lesões, que a gente tem que ter bastante cuidado, excesso de energia, má aplicação. E os bons resultados dependem de um profissional competente, dependem da tecnologia moderna e segura. Isso aí é batatinha frita, bem salgadinha, quentinha, com chopp, não tem o que a gente errar, não é certo? Muito bem, então, muito obrigado aí por enquanto. Bom dia, pessoal. Esse aparelho é o Facebox Pro. Então, aqui, primeira coisa que ele me pede é os dados da minha paciente. Eu coloquei o nome dela, a idade e o telefone. E aí, eu peço ela para encaixar o queixo e fechar os olhos. Eu tiro aqui a foto dela. Só que, como a gente tem uma luz em cima, quanto mais escuro tiver, mais escuro vai estar aqui, que é comprimento, a luz ultravioleta. Eu marco ela direitinho aqui. Eu vou tentar uma outra foto para ver se ficou um pouquinho mais escuro. Ele me dá o tempo de processamento. O que esse aparelho faz? Ele me dá análise quantitativa de uma foto digital. Então, aqui eu consigo ver os dados a olho nu, e aqui me dá características que eu não consigo ver a olho nu, que é a luz ultravioleta. Então, são alterações cutâneas mais profundas. Então, eu vou tentar outra foto, que vocês estão vendo que está ficando claro. Então, quanto mais escuro o ambiente, melhor. Então, a gente está colocando toalha ali só para ficar escuro. Então, eu vou tentar outra foto, para a gente pegar a luz ultravioleta aqui direitinho. Então, aqui vai me dar dados. Está processando, ainda está claro. Mas, de qualquer forma, a gente consegue. Aqui vai me dar dados como superficiais e profundos de manchas, rugas, imperfeições, oleosidade. Então, ele vai comparar a idade cronológica com a idade dérmica. Então, eu tiro a foto antes. Então, aqui eu fiz a análise dela. Eu vou enquadrar direitinho aqui, de acordo com o rosto dela, com o formato de rosto. E ele me dá 2 minutinhos para fazer o processo de análise. Eu vou enquadrar aqui, vou levar a paciente e vou fazer o tratamento. Então, aqui eu vou comparar a idade dela com a idade da pele. Ele vai me dar o diagnóstico da pele e eu vou fazer o tratamento em cima do que ele me dá aqui, o aparelho. Enquadrei aqui o mais perfeito que eu consegui, porque é o dado dentro do quadrinho que ele vai fazer o processamento da avaliação. Então, aqui eu venho em manual, análise manual, ele está em processamento. Daqui 2 minutinhos ele vai me dar o dado do gráfico, eu volto aqui, enquanto eu vou higienizar a pele dela. Vou passar um sabonete hidratante com hidrovance, que a gente viu aí, de acordo com a aula do Dr. Jones, que a quantidade de água no tecido é importantíssimo, né? Então, a importância de uma hidratação adequada.
sem umedecer, para a gente não ter a diluição dos ativos. Então, aqui eu tenho o Hidrovance, e eu fui direto na pele sem umedecer, na pele seca. Passo até a total absorção e depois eu retiro. Então, aqui é só a hidratação mesmo, para eu ter um resultado melhor com a luz. E imediatamente antes. Tá? Depois dos 2 minutos, o Facebox já me deu aqui um diagnóstico de uma pele normal. Vou abrir o gráfico. Ela me deu a idade dela, aqui me deu uma idade dérmica de 49,96. A idade é 49, não é isso? A idade dela é 49. Então, aqui, minha avaliação me deu 0,96, então a idade dérmica dela é mais ou menos 1 ano a mais. Eu tenho aqui as manchas superficiais, eu tenho porosidades, imperfeições, rugas, eu tenho as manchas dérmicas e eu tenho a desidratação. Então, o mais relevante aqui foi as imperfeições, as manchas superficiais, manchas dérmicas e desidratação. Basicamente é isso, uma idade a mais de 1 ano, ok? Então, baseado nisso aqui, a gente faz o tratamento. E agora a gente vai aplicar a luz. Bem, eu estou fazendo uma aplicação com o comprimento de onda de 530 nanômetros para um protocolo de rejuvenescimento. Eu já programei o equipamento de acordo com o fototipo da paciente e eu vou realizar as aplicações, primeiro em um hemiface. Primeiramente, eu coloquei um gel de contato, um gel neutro, para servir como um guia também durante a aplicação, para que eu consiga realizar a aplicação em todos os locais, não deixando nenhum ponto sem o disparo da energia. Então, o equipamento já está pré-programado, eu só selecionei o nível de energia que eu quis colocar para a cliente, de acordo com a pele dela, e o fototipo, e a máquina já me deu todos os parâmetros. Dá para ver, gente, o eritema produzido ali agora, pelo estímulo da luz? Dá para ver no vídeo? Importante a gente enxergar esse eritema, que às vezes esse eritema talvez seja o maior receio, né, da aplicação da hora da luz pulsada. Isso. Você acha que... Não, acho que agora, para ver o eritema, sim, seria bom. Já deu diferença até na pele, né? Não sei se vocês conseguem perceber, né? Uniformizada, fica uma pele mais vigorosa, fica diferente, ela fica mais iluminada. Eu acho que está bom. Aí agora a gente vai deitar a nossa cliente e nós vamos limpar. Daí a gente vai ter que retirar bem esse gel para ele não atrapalhar a aplicação das outras coisas que a gente vai fazer. Então, nós vamos aplicar ali agora um produto que ele tem o silício orgânico,
que eu não sei se vocês sabem, que o silício orgânico, ele participa da adesão da água ao colágeno. Então, o silício orgânico é um ativo importantíssimo para a estrutura do colágeno. Então, nós vamos aproveitar que a gente já fez o estímulo com a luz pulsada, né? A gente já fez o estímulo que a gente queria através da luz. Então, agora nós vamos produzir um efeito maior ainda com os ativos permeadores. Então, a gente vai entrar ali com um produto que tem o silício orgânico, que vem dentro de um silanol, que chama-se Axel, é um ativo que tem o silício orgânico com ácido hialurônico. Então, nós vamos melhorar a estrutura do colágeno através dessa adesão maior da água. Então, a gente vai passar esse produto, que é o que a Adriane vai passar ali agora. A gente está passando uma quantidade maior porque a gente está fazendo um tratamento em cabine, né? Mas não precisaria necessariamente de estar utilizando uma quantidade muito grande se fosse usar em casa. Então, nós estamos usando esse produto aqui, ó, que é um produto que tem o ácido hialurônico, que está na lâmina de vocês. Olha aí. Chama Bisoft. E agora a gente vai usar o produto que tem um ativo que vocês conhecem, vocês já ouviram falar, que é o ativo que a gente chama de botox tópico, que é o argireline. Então, o argireline, ele é um ativo que ele consegue diminuir o excesso de mímica. Então, nós usamos o antecedente a ele, o Bisoft, que tem o Iaxel, que tem o silício orgânico, que eu falei que faz adesão da água ao colágeno. E aí, agora, o argireline, para diminuir a mímica, porque ela também tem marquinhas que apareceu ali, né, o que a gente fala de alteração do relevo da pele. Então, a gente vai associar os dois. Esses produtos, gente, esses ativos, eles já têm um permeador que vem ou um lipossoma, dentro de um lipossoma, ou dentro de um silanol. Então, essa permeação que acontece na pele é uma permeação que ela está acontecendo ali nesse minuto, não vai demorar para entrar. Passou, até porque a pele já está limpa, a pele já recebeu esse estímulo da luz pulsada, então ela está completamente disponível para receber ainda um permeador. Então, nós estamos passando ali o que a gente está passando agora, está penetrando agora. Nós acabamos de colocar ali dentro, através do Iaxel, o ácido hialurônico, o silício orgânico. Acabamos de colocar ali agora o argireline, que é o nosso botox tópico, que diminui a mímica facial. Então, ele vai penetrar e vai conseguir fazer esse efeito. E vamos agora deixar ali uma máscara com um ativo muito interessante, que é o Rafermine. O Rafermine é um lipossoma que ele vai permear a pele e ele vai fazer um efeito extremamente antioxidante. Então, a gente vai melhorar essa antioxidação, porque, por mais que a gente tenha utilizado ali a luz agora, a gente também estimulou um pouquinho de liberação de radicais livres pelo excesso da agressão da luz. Então, a gente vai entrar com o Rafermine para isso, só que o Rafermine também ele melhora a agressão às elastases. Então, ele consegue fazer, através dessa produção dele de antirradicais livres, uma melhora na estrutura da pele. Então, a gente vai notar que a pele vai ficar menos vermelha e, ao mesmo tempo, mais elástica e mais hidratada. Então, a gente está fazendo um combo aí de hidratação de colágeno e elastina. Tá? Então, nós vamos deixar aí durante 10 minutos, que é a máscara Corium Marfim. Essa eu tenho certeza que está na lâmina de vocês. A lâmina está mais completa do que eu vou fazer aqui. Tá? Eu estou usando as duas máscaras. Hoje a gente está escolhendo a Rafermine. Tá? O que a gente tem que... a ideia nossa aqui, o panorama da nossa fala, é justamente mostrar esse profissional da área da estética, independente da formação do profissional. Hoje, uma clínica de estética, nós não fundamentamos uma clínica só em cima de aparelhos. Nós não fundamentamos a clínica só em cima de cosméticos. Né? Então, hoje, um profissional tem que estar bem atento a isso, que nós
o nosso cliente, ele é um cliente que ele vai receber um tratamento de um tipo de equipamento, seja a luz pulsada, seja a radiofrequência, seja o equipamento que for. Mas esse paciente é um paciente que tem que sair com uma sacolinha da clínica. Ele tem que levar um cosmético com ele. Então é isso que nós temos que fomentar hoje para o profissional da estética, que esse profissional, a não ser salvo exceções, que você fez o uso do equipamento. Esse equipamento sozinho, para muitas indicações, ele funciona, mas ele não é a integridade do tratamento. A integridade se completa num cosmético. Então, por isso que é interessante a gente oferecer para o nosso cliente um cosmético de altíssima qualidade, que não seja um cosmético encontrado com muita facilidade num shopping, numa farmácia, porque senão perde a graça da nossa... E esse cosmético, ele é um fator de aumento de rentabilidade na clínica. Quer dizer, você soma ali uma comissão 20%, 25%, 30% de um cosmético, que custe 100, que custe R$150, isso aí no final do mês vai dar um ótimo de um retorno para dentro da clínica, né? Então essa é a ideia que a gente está passando para vocês também aqui. Claro que nós estamos fundamentando na questão da ação da luz pulsada, o efeito físico da luz pulsada, mas repetir para vocês, o tratamento não para com a luz pulsada, não para com a radiofrequência, né? Ele tem continuidade, e essa paciente tem que fazer o seu tratamento em casa, tem que usar um protetor solar, tem que usar um hidratante, tem que usar um produto que vai estimular o seu colágeno, ajudar a remover as manchas. Então é essa a lógica assim, que a gente está querendo passar para vocês. Por isso que essa avaliação integral do cliente é muito importante, né? Essa anamnese que a gente está propondo, ela é muito importante. Você não chega aquele paciente na clínica, eu quero tirar minha gordurinha, eu quero tirar essa mancha, eu quero tirar essa minha celulite. E aí faz o quê? Usa a máquina e aperta o botão só da máquina? É muito simples isso aí, né? As coisas são mais complexas na área da estética. Beleza? Então, em relação ao pelo branco, eu consigo fazer ao mesmo tempo o pelo com pigmento, né, com melanina, e o pelo sem? Por exemplo, eu consigo que a minha cliente venha com esse pelo cortado, né? E aonde for branco, eu tirar com a pinça e fazer os dois? Deixa eu ver se eu entendi. Ela tem o pelo escuro e tem alguns pelos brancos, é isso? Você vai ter que trocar o filtro, né? Então não seria interessante você fazer, porque você vai ter uma sobredosificação se for na mesma área. Por exemplo, eu tenho aqui alguns pelos brancos e alguns pelos escuros. Obrigado. Tá? Então, se você fez uma aplicação, por exemplo, para pelo branco, você usou lá uma largura do pulso, um comprimento de onda 470, 430, 450, né, que é indicado para ele, porque ali está o pico da hemoglobina. Agora, se você tiver um pelo escuro, que você vai ter que aumentar o valor desse comprimento de onda, não pode se fazer no mesmo dia, na mesma aplicação. Não posso sobrepor as aplicações. Você vai ter que ter uma opção, né? Eu entraria como uma primeira opção você trabalhar o pelo escuro. Pessoal, então depois da máscara de Raffermini, eu passei o PPD. PPD, o fator de proteção. Então eu passei aqui contonalizante, eu passei o fator de proteção e o PPD, tá? Então ela sai da minha cabine com o PPD já. E aí é o gráfico dela antes. Então, a idade de 49 me dá uma idade dérmica de 49,96. E agora a gente vai tirar o gráfico depois, ok? Então, aqui eu tenho os dados da melhora
da minha proteção para manchas profundas, uma melhora da hidratação. Aqui eu tenho poros, imperfeições, as manchas que eu vejo, tratamento para rugas, que me dá aqui uma resposta, e aqui, mais ou menos, a mesma idade. Então, aqui a gente vê a importância de fazer um tratamento com algumas sessões, e aí a gente pode fazer aqui logo depois de um tratamento, uma semana depois, 2 meses depois, e ter a análise do nosso resultado quantitativamente, a partir do tratamento que a gente faz. Quem estiver interessado, a gente está em frente ao stand da HTM, eu vou estar lá, vocês podem me procurar, ok? Obrigada.